Eu falei ontem aqui, cara, o pênalti é um recorte muito pequeno do jogo, né? O cara pode jogar mal a partida inteira e bate um pênalti e não vai, né? Pô, o cara jogou pra caramba porque fez um golaço de pênalti. Não. E a mesma coisa, o cara pode jogar muito bem, perde o pênalti, pô, ele jogou mal. Não, ele perdeu o pênalti. Por que eu tô falando isso? O Gabigol jogou muito bem. O Gabigol jogou muito mais do que o Pedro. Não, é que o Vegeta ele implica com o Gabigol. Eu vi vocês falando É o isso no único programa, assisti atleta ontem do mundo depois, que e é joga verdade. muito. É o único atleta do mundo que joga muito bem, perdendo um gol de cara e perdendo um pênalti. É impressionante. Não. Você não ouviu o que o Barão falou. O Barão não ia nesse caminho, não. Ele se movimentou muito bem. Nossa, incrível. Cara, o Gabigol joga uma partida se movimentando assim e perde gol, perde pênalti, ele é condenado. Qualquer outro atacante, eu tenho o Nunes, porque ele tem cacife para disputar com o Gabigol na história do Flamengo. Talvez seja o único na função. Mas cara, assim, ô Natanel, caraca, o maluco perdeu um gol de cara, que estava impedido depois, né? Ele movimentou impedido, mas perdeu um gol de cara, e depois perdeu um pênalti. E o Varane mete que ele jogou muito bem. E deve ter feito isso ontem. Dere, só um detalhe, não estava impedido, não. Se ele faz o gol, ia pro VAR, o VAR ia dar gol. O Gabigol não estava impedido. O Bandeirinha deu impedimento, mas se vai para a rede, o VAR ia confirmar gol do Flamengo ali, do Gabigol. Eu entendo o que o Barão falou, hein? Perdeu o gol. Beleza. É porque o Pedro se movimenta muito pouco, né? A questão do Pedro é que ele tá ali para fazer um gol. No jogo contra o Vasco, que ele não teve essa oportunidade do gol, o Pedro, ele é o famoso cone. Ele é muito pouco efetivo. Quando entra o Gabigol, ele dá espaço. O Pedro errou poucos passos. O Pedro participou das jogadas do Flamengo, aquela estoqueira chata, que não criam nada. Participou daquilo. O problema é que o Flamengo foi muito pouco criativo. O Flamengo entrou numa que é muito chata, que desde o tic-tac tem isso. Eu não estou desmerecendo o Vasco, não. Eu vou chegar no Vasco ainda. O Flamengo entrou numa que é aquele toquinho curto. Sabe aquele toquinho curto de treino reduzido, Natanel? Você que joga bola? Que é ridículo de dar? Que é lindo, todo mundo joga muito, fica um tocando pro outro. Curtinho, toca para um, como se fosse lindo. O Flamengo entrou nessa. Não, qualidade técnica. Ninguém criou nada, ninguém pifou ninguém foi incisivo. A Arrascaeta não jogou nada. O De La Cruz não jogou nada, que está chegando também, mas não jogou nada. Ninguém criou. Gerson tentou, mas também não criou. Então, assim, mas quando o Gabigol entrou, Vegeta, tem uma movimentação diferente. Porque o Gabigol, ele abre o espaço, ele faz no facão. Aquela bola que ele recebeu, o Pedro não receberia nunca, porque o Pedro não faz aquele tipo de movimentação. Concordo, ele tem uma movimentação diferente do Pedro, ele se movimenta mais do que o Pedro. Isso quer dizer que ele é melhor atacante que o Pedro, que ele tem que ser titular? Não. As pessoas confundem. Quer dizer que o Pedro jogou mal? Não, ele não jogou mal. Ele poderia ter jogado melhor. Pedro entrou nessa palhaçada de ficar dando todas de primeira, dar de peito, dar de primeira de pé, que ele é meio metido a técnico pra caramba, né? Então ele entrou nessa. Não deveria. Tinha que ter segurado uma bola, trombado com dois ali, ido para dentro, segurado uma bola para o outro, fazer o pivô. Ele entrou só nessa toquinho de toca queime-boi. Então, não foi bem o Pedro, mas o Gabigol não foi bem também. O Flamengo todo não foi bem. Como é que pode um time ter dois zagueiros de área, e o nome não é à toa, zagueiro de área, 2. Né? Um deles vai muito bem com a bola no pé, vai muito bem fora da área, sai bem jogando, saiu bem jogando ontem, Léo Pereira, mas engana pra caramba, porque na bola aérea defensiva ele é horroroso. Na bola aérea ofensiva ele vai bem. Na defensiva você vai reclamar do Léo Pereira? Muito mal. 2 cruzamentos. Que isso, Vegeta? Bruno, 2 cruzamentos na área pro Verratti. É a única jogada que o Vasco tinha. A única jogada que o Vasco tinha. 2, quem estava marcando... Se não é o Léo Pereira, o Flamengo tinha perdido, Vegeta. Quem estava marcando o Verratti na jogada que o Léo Pereira salvou era o Varela. 2 vezes, de 1,5 metro. Quem tinha que estar marcando o Verratti era o senhor Léo Pereira, por aquele lado ali. E ele não estava, ele estava fazendo o quê? Mandando abraço para o Carolino? Para Carolino? Não é possível, cara. E as pessoas estão vendo errado a parada. Aí começa a dar porrada no menino da lateral direita. Toda hora isso, vai mal, porrada no Éger. Porrada no Éger. O moleque já tem 19 anos, já está totalmente esvaziado. Porra! Mas o Flamengo sempre é assim, né? O Gabigol tem culpa pra caramba, tá sofrendo de culpa, precisa de terapia. Chegou no fim do jogo, falou que tá tudo ótimo, tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso. Ele tem que assumir que tá ruim pra caramba, tá russo. Senão não vai melhorar. Aí veio o cara agora, torcidas organizadas se manifestando a favor dele. A torcida organizada não é tão forte quanto aí em São Paulo, mas que tem alguma força.
a raça se manifestou a favor dele. E não é o momento de bater nele, é o momento de apoiá-lo, mas ele precisa mudar, cara. Ô, Baran, erra mais pênalti. Desde o ano passado fala do Gabigol, o Edu fica que nem o Renato falando da seleção, pô. O que acontece? Só falar do Gabigol, ele fica eufórico. É um dos maiores nomes do Flamengo da história. É um dos maiores nomes do futebol brasileiro dos últimos tempos. É lógico que tem que ter toda a dedicação para falar dele. Tem que ter dedicação para falar de quem?